Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir as Bíblias em Salmos 116. Enquanto os irmãos procuram, agradeço mais uma vez essa rica oportunidade ao Senhor e aos pastores de trazer essa palavra tão santa, essa responsabilidade de trazer essa palavra tão maravilhosa que é a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Amém, irmãos? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. A palavra é muito clara, a palavra é muito simples. Aqui nós vemos um momento desse salmista onde ele esteve perante uma situação, onde ele esteve perante algo que o colocou em uma situação desesperadora, mas a posição dele foi confiar no Senhor. Ele já começa dizendo que ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Quantos exemplos nós temos do Evangelho, irmãos, de homens e mulheres de fé que confiaram no Senhor. No Moisés chegou ali na frente do Mar Vermelho, só tinha água e um exército atrás. Quero saber quem aqui dentre nós pegaria o cajado e tocaria nas águas quando Deus ordenou. Óbvio que quando nós ouvimos a voz do Senhor nós fazemos, somos tomados pelo Espírito Santo. Mas é uma situação de muita fé, que para chegar ali naquele momento, você tem que confiar no Senhor. Diante da cova dos leões, diante da fornalha, Paulo, perante todos os seus afrontos que ele teve, todos eles invocaram o nome do Senhor. E o salmista fala exatamente isso, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Nós temos que aprender a invocá-lo. Nós temos que aprender a buscar o Senhor exatamente no momento da dificuldade. Porque é no momento da dificuldade que a nossa lógica humana, o nosso pensamento, ele vai entrar em ação. É questão de sobrevivência, é questão de instinto. Isso está dentro da nossa natureza. Nós vamos querer tomar a frente da situação e tentar fazer do nosso jeito, irmãos. Mas é nesse momento que nós temos que fazer igual o salmista. Invocar Ele enquanto a gente viver. É nesse momento da angústia é que nós temos que parar. Não pensar da forma humana, não pensar da forma natural, irmãos. Isso é muito difícil. Isso é muito complicado, mas é nesse momento em que, como o pastor já disse aqui essa noite, a gente tem que dobrar o nosso joelho no chão, reconhecer que nós, perante o Senhor, nessa situação, nós não somos nada e nós somos totalmente dependentes dele, irmãos. É nesse momento que tem que entrar a fé. É nesse momento que tem que entrar o invocá-lo-ei. É nesse momento que tem que entrar a minha confiança está em ti. Porque quando está tudo bem, é muito fácil falar. Quando está tudo beleza, está tudo maravilha, está com dinheiro no bolso, quando a gente está tudo bem, é muito fácil falar que confia no Senhor. Mas no momento da angústia, no momento da aflição, irmãos, invocá-lo-ei enquanto eu viver é muito difícil. E o salmista fez isso. E se nós continuarmos aqui no 4, no 3, cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Quantas vezes nós não nos sentimos assim no nosso dia a dia,
diante das nossas dificuldades, diante dos problemas, diante de uma situação de perda, de enfermidade, diante de diversas situações, quando nós não conseguimos algo e nos sentimos impotentes. Nós somos tão frágeis, tão fracos, que qualquer simples situação pode nos deixar essa mesma sensação que o salmista falou aqui. Essa sensação de o mal estar perante a gente, a situação de tristeza tão forte que ela nos aperta, que ela nos cerca. Mas olha o que ele fez no 4. Então invoquei o nome do Senhor dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Ele não falou aqui que ele se levantou e foi fazer o que ele achava que era certo. Ele não falou aqui que ele pensou numa estratégia, em algo que ele sabia que podia funcionar e foi lá e fez. Ele falou, como o nosso pastor já disse aqui essa noite, ele se prostrou perante o Senhor e invocou o nome dele. Ó Senhor, livra a minha alma. E aí ele continua falando: piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus tem misericórdia. Olha como ele reconhece, no momento quando você se prostra ao Senhor, quando você reconhece que você não consegue, você começa a enxergar a superioridade do Senhor. Você começa a enxergar o quão grande é o nosso Deus, e você começa a reconhecer todos os seus atributos, porque você se despiu dos seus. Porque você deixou de lado os seus achismos, você deixou de lado a sua normalidade, você entrou no âmbito sobrenatural do Senhor, e aí você começa a ver a glória dele. E só que você, nessa hora, não tem que se levantar, você tem que continuar lá, prostrado, invocando o nome do Senhor. Porque quanto mais espaço você tirar, mais você tirar de dentro de você, mais espaço vai ter para Ele. Porque não tem como habitar dois reis no mesmo trono, não tem como habitar duas famílias numa mesma casa, dá confusão, dá conflito. Então tira o eu, tira aquilo de você que habita dentro de você, para que tenha mais espaço para o Senhor, irmãos. Porque o Senhor, Ele procura vasos que estejam vazios. Vazios do eu, vazios do orgulho, vazios do eu acho, eu penso, eu sei que é assim. Todo eu tem que ficar fora do vaso, para que dentro do vaso haja apenas a glória do Senhor, a unção, o óleo, o bálsamo, tudo dele, para que esse vaso transborde dele e não de você, irmãos. Somente Ele pode preencher o vaso da maneira correta. Somente Ele pode encher o vaso e direcionar da maneira correta. E se nós continuarmos aqui, o salmista continua: o Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Como nós sempre falamos aqui nesse altar, o Evangelho é simples, irmão. O Evangelho não precisa de estratégia, o Evangelho não precisa de eventos miraculosos e mirabolantes, irmãos. Não estou falando para a gente ficar encostado e não fazer nada. Nós temos que fazer sim a nossa parte. Mas o Senhor, Ele guarda aos simples, aquele que é simples. O Senhor Jesus, Ele veio simples. Ele veio montado num jumentinho, irmãos. Ele não veio com um show espetacular, com luzes e fogos e som alto. E não, irmãos. Ele veio pregando com mansidão, ele veio simples, ele veio calmo. Você também tem que agir dessa forma. Você também tem que exalar o Evangelho de uma maneira simples. É o que o nosso pastor sempre fala aqui nesse altar. Não adianta palavras rebuscadas. Porque se no mesmo ambiente tiver o mais culto e a pessoa mais simples, se o Evangelho não tocar os dois da mesma maneira, não é Evangelho. Se o Evangelho não chegar nas pessoas diferentes da mesma maneira, não é Evangelho. Porque o Senhor, quando Ele falava, Ele tocava a todos. Ele tocava a todos que estavam perante eles, desde reis até os mais simples, desde os mais ricos até os mais pobres. A palavra do Senhor Jesus, quando Ele soltava a palavra, ela ia para todos. Não só para o mais entendido, não só para o mais inteligente, não só para o mais simples ou para o menos que tenha menos conhecimento. Ela ia para todos. E esse Evangelho é simples, é só ele ser pregado, é só ele ser falado, é só ele ser espalhado. Isso é a obra do Senhor, é simples. E ele continua aqui falando: volta, minha alma, a teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Aqui ele já começa a sentir, irmãos, tudo que o Senhor tem para nos dar quando nós nos entregamos a Ele. Tudo que o Senhor tem para nos oferecer quando nós reconhecemos que perante qualquer situação nós não somos nada e Ele é o nosso refúgio.
e aí Ele te faz bem, e aí Ele vem com refrigério. Quando você reconhece que a sua estratégia não tem valor nenhum, e que somente aos pés dEle, somente de joelhos perante Ele, aí Ele começa a te fazer bem, porque você deu espaço, porque você deu a liberdade, porque você tirou o eu para dar espaço para Ele. E aí Ele vem. E aí o salmista continua: porque Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. O Senhor livra, irmãos. O Senhor livra, mas Ele livra da maneira dEle. Sadraque, Mesaque e Abednego precisaram entrar na fornalha. E o livramento que eles tiveram foi completamente diferente do que a gente pode imaginar com o nosso pensamento humano. Para muitas pessoas, livramento é não entrar na fornalha. Livramento é ser perdoado por aquele rei, é não precisar fazer e tudo ficar de boa. Não, pode adorar seu Deus aí, deixa para lá o decreto, tá tudo beleza. Para muitas pessoas isso é livramento. Mas o livramento desses três foi dançar com o rei, foi dançar com o Senhor Jesus dentro da fornalha. Quer livramento melhor que esse, irmãos? Você acha que consegue encontrar algo mais sobrenatural, mais poderoso, mais tremendo do que isso, irmãos? Para muitos o livramento seria a fornalha se apagar do nada. Era a porta emperrar e não conseguia abrir. Mas o Senhor tinha um livramento maior do que todos o que nós podemos pensar. Pode pensar, irmãos, pode voltar para sua casa hoje e refletir. Tinha algum livramento melhor que esse? De que dançar com o próprio rei dentro da fornalha, irmãos? Você não vai encontrar. Porque Ele é a perfeição. Ele consegue o que nós nunca vamos conseguir imaginar. Ele consegue ir além. O pensamento do Senhor são mais altos que os meus. O caminho do Senhor é maior do que o meu. Eu nunca vou conseguir imaginar algum livramento melhor para aqueles rapazes. Eu nunca vou conseguir imaginar algum livramento melhor para Daniel dentro da cova dos leões. Nunca vou conseguir, irmãos, porque o Senhor, Ele faz de uma maneira perfeita. Às vezes, entrar na fornalha é necessário, mas Ele vai te livrar. Ele vai te livrar das lágrimas, como disse o salmista. Mas eu chorei. Só que olha lá na sua alma, será que você não está consolado pelo Senhor? Olha lá dentro do seu coração, após toda a situação, será que você não está mais forte? Olha para o que aconteceu depois, irmãos. Será que não valeu a pena confiar no Senhor? Porque Ele te livra, como disse o salmista. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Em outra tradução, esse versículo fala, nenhum homem é confiável. É como nós estamos falando nessa noite, somente o Senhor é perfeito. Somente Ele é totalmente confiável, somente Ele é plenamente confiável. O homem falha, o homem tem erros, e o homem sempre vai continuar falhando. O homem não é perfeito, irmãos. Não adianta a gente confiar, é igual o nosso pastor fala, ele tem um testemunho que ele foi trocar de emprego porque um amigo falou que tinha algo garantido para ele. Quando chegou na hora, não tinha. O homem é falho, irmãos. Nós não podemos confiar no homem, nas estratégias do homem, nas soluções que o homem tem. Porque a algum momento, alguma hora, vai ser falho. Porque perfeito é só o Senhor. Aqui ele reconhece que toda a aflição dele, tudo que ele falou, ele tinha realmente que ter falado aos pés do Senhor. Porque nenhum homem poderia consolá-lo. Nenhum homem poderia livrá-lo da aflição como o Senhor fez. E aqui ele reconhece: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E a conclusão dele é: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. É dar bom testemunho, irmãos. É mostrar para as pessoas o quão bom é o Senhor. De uma maneira correta, de uma maneira sã. O Evangelho é algo racional, nós não estamos aqui de loucura, nós não estamos aqui porque alguém nos obrigou, nós não estamos aqui porque existe algo mirabolante que nos promete maravilhas aqui nesse mundo. Não, irmãos, nós estamos aqui porque nós conhecemos o Senhor, porque nós raciocinamos e vemos o quão precioso é o Senhor,
o quão maravilhoso é o que Ele nos promete. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que só Ele tem os caminhos da salvação. Nós não estamos aqui de qualquer maneira, nós não estamos aqui porque como o nosso pastor sempre fala, conto da carrochinha, não, irmãos. Nós estamos aqui porque nós acreditamos, porque nós temos experiência no Senhor. E é esse testemunho que nós temos que dar lá fora, irmãos. É isso que nós devemos mostrar para o mundo, que no momento da aflição, que no momento da angústia, existe esperança. Que no momento em que nós não temos mais saída para nada, irmãos, existe alguém que tem saída, e o nome dele é Jesus. Existe sim, esse mundo está perdido, esse mundo está se acabando, esse mundo procura soluções, procura um monte de coisas, irmãos, mas a única solução verdadeira para as pessoas desse mundo é o Senhor Jesus. O único que realmente pode falar com 100% de certeza que tem a solução para todos os teus caminhos é o Senhor Jesus. Nós não podemos confiar no homem, já foi dito aqui que o homem é mentiroso. Nós não podemos confiar em presidentes, em líderes, nós não podemos confiar em pessoas que falam que têm a solução perfeita para as coisas. Nós temos que confiar no Senhor Jesus. E é essa confiança que vai nos trazer alívio no momento da angústia que nós temos que mostrar para esse mundo. As pessoas estão doentes, as pessoas estão morrendo. Elas precisam ver que ainda existe saída, que ainda existe esperança, que essa esperança tem um nome simples de se falar, Jesus. Mas quando fala, você sente o poder saindo, quando fala, você sente a virtude saindo. Quando fala esse nome, irmãos, cadeias são quebradas, correntes são quebradas, irmãos. Quando esse nome é dito, potestades caem por terra, porque nesse nome tem poder, nesse nome tem unção, nesse nome tem um sobrenatural tão poderoso, irmãos, que ninguém consegue compreender. Foi desse nome que foi dado todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra, irmãos. Esse nome tem poder, que nós possamos lembrar de mostrar para esse mundo, irmãos, quando as pessoas estiverem aflitas, quando as pessoas estiverem caídas, quando as pessoas não verem mais saída e solução, irmãos, mostrar para elas que ainda existe um caminho, mostrar para elas que existe alguém que pode cuidar da aflição, que existe alguém que pode cuidar da dor, do choro, pode sim ter saída ainda, irmãos, que o suicídio não é uma saída, o Senhor é uma saída. O suicídio, na verdade, é só o começo das piores dores, irmãos. E as pessoas não sabem. Para você chegar a esse ponto de cometer um suicídio, irmãos, tem que estar numa situação desesperadora, que nós nunca conseguiremos imaginar, a não ser aquele que fez isso, que tomou essa atitude de tirar a própria vida. E se ela tivesse ouvido nesse momento, que existe alguém que tem saída, que existe alguém que ainda sara, que existe ainda alguém que cuida, que existe alguém ainda que é amigo, que nos toma pela mão e nos ajuda a caminhar. As pessoas precisam ouvir isso, irmãos. As pessoas precisam ouvir menos evangelho de vitória, de bênção, e ouvir um evangelho de mais cuidado, um evangelho de mais zelo, um evangelho de transformação de vida verdadeiramente. Um evangelho que, quanto mais eu me transformar de acordo com a vontade do Senhor, mais eu tenho dele em mim, e mais refrigério eu vou ter no momento da dificuldade. As pessoas precisam ouvir isso. Que nesses 2 últimos versículos, no 13 e no 14, que nós lemos, nós possamos fazer igual ao salmista. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Seu exemplo dele ali fora. Seu exemplo de como ele é maravilhoso, de como ele é perfeito lá fora, irmãos. O benefício da salvação que você ganhou naquela cruz e quando se converteu ao Senhor, entregando a sua vida para Ele. Você pode dar esse benefício, trazendo mais pessoas para esse benefício, trazendo mais almas, mais pessoas para conhecer esse benefício tão maravilhoso da salvação, irmãos, que nós temos, mas nós temos que mostrar que a porta ainda está aberta, que as pessoas ainda podem vir, que o Evangelho ainda é acessível, irmãos, para todos, para todos. Que nós possamos lembrar que o benefício da nossa salvação tem que ser pago dando exemplo aí fora, irmãos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.